Se o componente falado for o espinocerebelo, a função específica deste componente retrata o controle do tônus muscular e a coordenação de ações de grupos musculares antagônicos, os quais participam da postura e da marcha. Ainda está relacionado com estímulos eferentes que afetam a atividade dos músculos antigravitacionais e ainda controlam a intensidade de forças que podem ser produzidas durante um movimento qualquer. Controla ainda a intensidade de forças produzidas por um dado movimento, em relação à inércia e à força centrífuga. As conexões sinápticas do espinocerebelo referem-se a receber estímulos aferentes da medula espinhal através do trato espinocerebelar posterior, do trato espinocerebelar anterior e do trato cúneo-cerebelar. Estas conexões vão para o córtex da zona paravermiana, qual projeta-se principalmente aos núcleos emboliforme e globoso, e também para o córtex vermiano, que se projeta principalmente ao núcleo fastigial. E destes tem-se a obtenção de estímulos eferentes, ou seja, motores, originados desses núcleos, que percorrem o pedúnculo cerebelar superior e chegam até o núcleo rubro e a formação reticular, resultando em impulsos que são transmitidos pelos tratos rubro-espinhal, rubro-reticular e retículo espinhal aos neurônios motores espinhais. Este é o trato rubro-espinhal, este é o trato retículo espinhal, que fazem todas as suas conexões, como podem ser vistas com vocês em mais detalhes nessa figura. Ainda em relação a este componente, parte dos estímulos eferentes do núcleo emboliforme estende-se por meio do tálamo até o córtex motor, nessas conexões sinápticas, principalmente a parte que controla a musculatura proximal dos membros, ou seja, as cinturas escapular e pélvica, e também a musculatura referente ao tronco, resultando em influência sobre os movimentos voluntários dirigidos por esses grupos musculares em questão. Ainda quanto às conexões sinápticas deste componente, cada metade do corpo é servida pelo córtex cerebelar ipsilateral do mesmo lado, mas não há uma distribuição somática precisa, corretinha, equidistante. Se houver lesões dessas conexões sinápticas, pode estar-se diante de lesão do lobo anterior e da parte superior do verme, na linha média e nas áreas próximas. O que significa dizer astasia, ou seja, ataxia postural. E esta, por sua vez, pode ser analisada mediante o teste de Romberg, que nada mais é do que ficar em pé, com os olhos fechados, o paciente é lógico, com uma leve pressão sobre o externo desse paciente, que retrata, então, uma oscilação para trás e para frente, com frequência média entre 2 e 3 Hz. Pode também ser analisada essa astasia mediante o teste dedo-nariz e teste calcanhar-joelho-canela. Estes dois podem confirmar a lesão na parte superior do verme cerebelar. Outra circunstância de lesão diz respeito à abasia, ou seja, a ataxia de marcha, estando-se diante aqui de uma bem pior do que a anterior. Ademais, há uma marcha instável de base ampla com desvio para o lado da lesão, com uma tendência de cair para o lado da lesão. Ainda em relação a lesões, neste caso, pode haver lesões da parte inferior do verme, estando-se diante de uma astasia, ou seja, de uma ataxia postural, que é mais grave que a abasia anterior, proporciona dificuldade de ficar em pé em equilíbrio e também pode ser analisada pelo teste de Romberg, que se refere à oscilação lenta para trás e para frente, sem preferência de direção. Vamos a uma questãozinha para ver se a gente entendeu o que de fato foi explicado até então? Questão 3. Lesões do lobo anterior e da parte superior do verme na linha média e nas áreas próximas causam. Item A, ataxia postural e da marcha. Claro que esse é o correto, até porque foi exatamente isso que a gente viu aqui, ó.
nessas circunstâncias aqui. Disartria escandida e disartrofonia. Não tem nada a ver com disartria, porque a gente está falando mais no máximo em olho e na postura em geral. Limitam gravemente a execução de movimentos voluntários. Não são movimentos voluntários, porque aí seria a nível mais de cérebro, né? Seria automatização. Hipotonia e hiporreflexia, não há nada relacionado com essa circunstância a nível cerebelar. Portanto, questão 3, item correto, item A. Quanto ao componente cérebro-cerebelo, do cerebelo, a função precípua é regular todos os movimentos direcionados, mas com suavidade e com precisão. Por exemplo, subir uma escada, está mais alta, está mais baixa, assim por diante. Os padrões executivos de um grande número de diferentes tipos de movimentos provavelmente são armazenados no cerebelo ao longo da vida do indivíduo. Está adaptado a subir escada, está adaptado a andar de bicicleta, está adaptado a fazer certa força para a marcha de seu carro, de forma que possam ser relembrados a qualquer tempo. Você desaprende a andar de bicicleta? Não, você se adapta rapidinho. Isso permite a realização de movimentos difíceis, aprendidos relativamente sem esforços e à vontade, ativando a função reguladora precisa. Outra função engloba o processamento dos estímulos sensitivos e das informações relevantes à memória. Então, esse cerebelo, o cérebro, né, você pode ligar a esse computador que armazena essas informações para serem usadas quando preciso for. As conexões sinápticas do cérebro-cerebelo referem-se a receber a maior parte de estímulos indiretamente de amplas regiões do córtex cerebral, especificamente as áreas 4 e 6 de Brodmann, por meio do trato córtico pontino. Pode ser evidenciado por você aqui, no trato córtico pontino, esse mais clarinho aqui. Ó. Recebe quantidade menor de estímulos da oliva por meio do trato olivo-cerebelar, que está o trato olivo-cerebelar. Recebe aviso antecipado de qualquer movimento voluntário planejado e iniciado no córtex cerebral. E aí pode enviar imediatamente esses estímulos moduladores e corretivos de volta ao córtex motor pela via denteado tálamo cortical, favorecendo ao movimento mais preciso. O núcleo denteado também se projeta a região parvocelular do núcleo rubro, que se projeta pelo trato tegmentar central ao olivo inferior e desta ao cerebelo. É uma via de feedback, de retroalimentação neural denteado rubro olivo cerebelar. Cada uma dessas regiões estão aqui porque passa desse para esse, para esse, para esse. Ela desempenha um papel importante no processamento dos estímulos do neocerebelo. No caso das lesões do cérebro-cerebelo, as características principais é que elas não causam paralisia e limitam gravemente a execução dos movimentos voluntários, assim como a manifestações ipsilaterais à lesão desencadeante. Outro fator importante é a decomposição dos movimentos voluntários, levando a movimentos atáxicos e descoordenados dos membros, que podem ser mais superiores que inferiores, e os movimentos complexos são afetados mais gravemente que os movimentos simples. Outra circunstância é a dismetria, que se caracteriza pela incapacidade de interromper o movimento dirigido no tempo certo. Vou pegar uma xícara, vou com a mão além dela ou a quem? Dissinergia é a perda da cooperação precisa dos diversos grupos musculares para a execução de determinado movimento. Um é mais forte do que o outro e aí dificulta esse movimento mais preciso. Disdiadoxinesia refere-se à limitação dos movimentos alternantes rápidos causados pela interrupção da coordenação temporal precisa dos grupos musculares antagônicos, ou seja, é a incapacidade de realizar movimentos rápidos e alternados. Refere-se à alteração, tem que ter alteração nesse sentido. E o tremor intencional refere-se principalmente aos grupos dirigidos e torna mais intenso à medida que o dedo aproxima-se do alvo. Eu vou pegar a xícara de café, quando eu estou pertinho de pegar, minha mão treme com mais força. Já o fenômeno do rebote é quando o paciente aperta a mão do examinador com força máxima e o examinador repentinamente puxa a própria mão. Aí o movimento do paciente pode não ser sustado, como seria normalmente, pode não ser parado.
sendo seu braço puxado na direção do examinador. Vamos a uma questãozinha? Questão 4. O fenômeno do rebote ocorre quando? Item A. O paciente aperta a mão do examinador com força máxima e o examinador repentinamente puxa sua própria mão, sendo que o movimento do paciente não pode ser sustado como seria normalmente e seu braço é puxado na direção do examinador. Esse é a resposta correta. Item A é o item correto. Vamos ver o item B. No item B, a oscilação do tronco do paciente ao fechar os olhos. Isso é o sinal de Romberg. Item C. Ocorre extensão do hálux e abdução dos demais podáctilos. É o reflexo cutâneo plantar. Item D. O pensamento da falange distal do dedo médio do examinador exerce pressão sobre a unha do paciente com flexão da falange distal do polegar. É o sinal de Hoffmann. Portanto, item correto, na questão 4, item A. Hipotonia e hiporreflexia também podem estar presentes. Nesse caso, referem-se à lesão aguda do hemisfério cerebelar, que diminui a resistência muscular a movimentos passivos, podendo resultar em posturas anormais, além de reflexos musculares intrínsecos que diminuem nos músculos hipotônicos. Por fim, diz-se respeito também à disartria escandida e disartrofonia, resultando de lesões paravermianas e também em dissinergia da musculatura da fala, ou seja, a fala fica lenta e entrecortada, com pouca articulação, acentuação variável e anormal da sílaba. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.